A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, a sua mensagem de parabéns, de elogios, e também a você que tem enviado a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão e a sua opinião para o nosso WhatsApp, que é o 994661010. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre toda a sua família. O sincero desejo do nosso coração é que você que já é cristão, você que já é evangélico, que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos. Se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Não esqueça disso. Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos dar direito à salvação e à vida eterna, mas para que nós possamos desfrutar dessa salvação, dessa maior bênção que é oferecida por Cristo, nós precisamos receber Jesus como nosso Salvador pessoal. Muito bem, como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Nos programas anteriores, nós já estudamos os versículos 1 até o versículo 23, né? Abre essa imagem, por gentileza. Muito bem, você já deve estar acostumado, né? Já viu em alguns programas essa imagem. E nós já estudamos 23 versículos. Pode trazer a tela, por favor. Nós vimos que o rei Belsazar, que era filho de Nabonido, que era neto do rei Nabucodonosor, ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, 1000 pessoas importantes no seu reino. E quando ele já estava alegre, né, possivelmente já embriagado, mandou trazer os utensílios que Nabucodonosor havia trazido do templo de Jerusalém, para que não só o rei Belsazar, mas também os seus 1000, juntamente com suas mulheres e concubinas, bebessem vinho nos utensílios da casa de Deus, nos utensílios que foram construídos, confeccionados para o culto a Deus. Além disso, o rei Belsazar, juntamente com os seus grandes, as suas mulheres e concubinas, deram louvores aos deuses de Babilônia. E a Bíblia diz que nesse mesmo instante, apareceram os dedos de uma mão humana escrevendo uma sentença na parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo aquela sentença. Cremos que foi a mesma mão que escreveu os 10 mandamentos nas tábuas da lei, que estava agora escrevendo a sentença na parede lá do palácio real, lá em Babilônia. E aí o rei ficou perturbado, as suas pernas começaram a bater uma na outra, e aí o rei ordenou que fossem chamados às pressas os sábios de Babilônia, né, para que eles lessem aquela escritura, para que eles pudessem dar interpretação do que estava escrito na parede, mas eles não puderam dar a interpretação daquilo que estava escrito. Então o rei ficou ainda mais perturbado ainda, querendo saber o significado da sentença, mas sem ter alguém que pudesse dar a interpretação. E nós já falamos sobre isso. É interessante que nem o rei lembrou-se de Daniel e nem os sábios. Nenhum deles mandaram chamar Daniel. Mas a rainha, que era a esposa do rei Nabonido, que era a mãe de Belsazar, ela entrou na sala do banquete, né? Possivelmente ela viu o alvoroço, o tumulto, a preocupação do rei Belsazar. Então ela entrou na sala do banquete e começou a falar ao rei Belsazar sobre Daniel, sobre as ocasiões que Daniel havia interpretado os sonhos do rei Nabucodonosor. Então o rei Belsazar mandou chamar Daniel, e quando Daniel chegou à presença do rei, né, antes de interpretar aquela sentença, Daniel falou acerca da grandeza de Deus e lembrou ao rei Belsazar as experiências que foram vividas pelo seu avô Nabucodonosor. Nós vamos recapitular só os versículos 18 a 23, que foram os últimos versículos que nós estudamos no programa anterior, que é para nós podermos estarmos mais contextualizados, né, da história, e assim hoje nós vamos, se Deus quiser, concluir o estudo desse capítulo, que tem na realidade 31 versículos.
Hoje nós vamos estudar os versículos 24 a 31, mas antes vamos recapitular os versículos 18 a 23, que fala exatamente dessa ocasião que Daniel chega à presença do rei Belsazar. Vamos ver o que foi que Daniel disse? Abre a tela, por gentileza, versículo de número 18. Aí Daniel disse assim: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza e a glória e a magnificência. Nós já explicamos esse texto. Antes de Daniel dar a sentença, dizer o significado, antes de Daniel interpretar, ele começa a lembrar ao rei Belsazar que Deus é que é o soberano. Mais uma vez, Deus é chamado aí do El Elyon, o Deus Altíssimo. E Daniel deixa bem claro ao rei Belsazar que foi Deus que deu ao rei Nabucodonosor a grandeza. Que Nabucodonosor não chegou a ser o imperador, né, o grande imperador lá da Babilônia, não foi por méritos pessoais, mas foi porque Deus entregou os reinos na sua mão. Veja o que diz mais uma vez o texto, versículo 18. Ele diz que Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. Pode passar o texto, versículo de número 19. Aí diz: e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria dava a vida. E a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Nós já explicamos também o versículo 19. Nós já dissemos isso, que quando Nabucodonosor conquistava um reino, uma cidade, o que acontecia? Ele era quem decidia se aquele rei deveria viver, se as pessoas permaneceriam morando naquela região ou se seriam trazidos para a Babilônia. Era ele que tinha autonomia de dizer quem deveria viver ou quem deveria morrer. Passa o texto mais uma vez, versículo de número 20. Aí diz: mas quando o seu coração se exalçou, e esse termo aí significa se exaltou, não é? E o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Ou seja, Daniel traz à memória do rei Belsazar que quando o rei Nabucodonosor, ao ver a grandeza de Babilônia, quis se ensoberbecer, como nós já estudamos no capítulo de número 4, Deus tirou dele a sua glória. E o que aconteceu com ele? Passe o texto, por gentileza. Aí diz assim: e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Então, o que era que Daniel estava fazendo? Trazendo à memória do rei Belsazar as experiências de Nabucodonosor. E nós já dissemos isso no programa anterior, que quando Daniel, no capítulo de número 4, ele vai interpretar o sonho daquela grande árvore do rei Nabucodonosor, primeiro Daniel interpreta para depois aconselhar. Com Belsazar foi diferente. Antes do profeta Daniel trazer a descrição daquela sentença ou a interpretação, ele começa a trazer essa mensagem ao rei Belsazar. Era como se ele estivesse justificando antecipadamente a sentença. Porque Daniel poderia fazer o inverso, sim ou não? Sim, claro. Ele poderia dizer assim: olha, a sentença é esta e Deus mandou essa sentença por isso, por isso e por isso. Mas não, ele fez o inverso. Ele começou primeiro a justificar, explicar a razão, o motivo da sentença. E aí nos faz lembrar o que ocorre geralmente nos tribunais, né? Que é lembrado ao réu o seu crime, o seu erro, o que foi que ele fez e finalmente vem a sentença. Foi isso que o profeta Daniel fez. Então ele relembra ao rei Belsazar o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Detalhes. E o rei Belsazar sabia muito bem dessa história. Passa o texto, por gentileza. Versículo de número 22. Aí diz: e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Em outras palavras, Daniel estava dizendo: você não tinha razão para se soberbecer. Você não tinha razão, não tinha motivos para profanar esses objetos santos, esses objetos sagrados que foram trazidos lá do templo em Jerusalém.
Esses utensílios, em outras palavras, né? Em outras palavras, Daniel estava dizendo isso. Esses utensílios não foram feitos para beber vinho, nem para dar glória aos deuses de Babilônia. Então Daniel traz à memória os pecados, os erros do rei Belsazar. Passe o texto, versículo 23, que foi o último que nós estudamos. Aí ele diz: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho deles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Este foi o último versículo que nós explicamos, os 3 erros do rei Belsazar. Além de profanação, beber vinho nos utensílios da casa de Deus, veio a idolatria, ele adorou aos deuses de Babilônia, detalhes, deuses de prata, de madeira, de ferro, né? Obras feitas por mãos humanas, e terceiro, ele não glorificou a Deus, mesmo sabendo que o Deus dos hebreus, o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, era um Deus vivo, O próprio rei Nabucodonosor havia escrito a sua história, a sua experiência. Então, com certeza, o rei Belsazar sabia dessas experiências. Nós já dissemos em programas anteriores. Não podemos dizer ao certo se ele chegou a ver o seu avô no pasto, comendo, né, comendo palha como os bois, comendo pasto como os bois, recebendo orvalho do céu. Não sabemos se ele chegou a ver, mas que ele tomou conhecimento, todo mundo sabe disso, e Daniel deixa isso bem claro, que ele soube dessa experiência. A partir de agora, versículo 24, aí sim nós vamos explicar o que estava escrito na parede e qual era a sentença que Deus havia dado ao rei Belsazar. Pode passar o texto, por gentileza, versículo de número 24. Aí diz assim: então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se nela esta escritura. É como se Daniel dissesse, pode trazer a tela, por favor. É como se Daniel dissesse assim: foi por essa razão que Deus escreveu essa sentença na parede. Como quem diz assim: se o rei não tivesse profanado os utensílios da casa de Deus, se o rei não tivesse dado louvores aos seus deuses nesses objetos sagrados, se o rei tivesse, em vez disso, tivesse glorificado a Deus, reconhecido a grandeza do Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não teria escrito essa sentença. E qual foi essa sentença que foi escrita? Versículo 25, abre a tela mais uma vez. Aí ele diz: esta, pois, é a escritura que escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsim. Então, 4 palavras estavam escritas na parede e significava exatamente isso: contado, contado, pesado e dividido. Tudo nos leva a crer que foram escritas na própria língua dos caldeus. Não se tratava aqui de outro idioma, de outra língua desconhecida. Não eram palavras desconhecidas. Qualquer caldeu poderia ler essas palavras. Agora, como essas palavras estavam isoladas, sem nenhuma conjugação verbal, era como se fosse uma frase sem sentido, que ninguém sabia dizer o que significava ao certo. Ninguém podia dizer ao certo o que aquela sentença dizia, a não ser Deus que havia escrito, ou Daniel a quem Deus deu a interpretação. Foi por essa razão que nenhum astrólogo, nenhum caldeu, nenhum adivinho pôde interpretar. Mas, claro, nós já dissemos aqui, Deus sabia muito bem o que ia fazer. Deus sabia o significado e havia, claro, esperado aquele momento para que Daniel pudesse entrar em cena, pudesse ser chamado, pudesse ser convocado pelo rei Belsazar. Para quê? Para que ele pudesse trazer a interpretação. E a interpretação está exatamente nos versículos 26 até o versículo de número 28. Pode passar a tela, por gentileza, versículos 26 a 28. Diz assim: esta é a interpretação daquilo. Mene,
O que significa Mene? Diz, contou Deus o teu reino e o acabou. Inclusive essa palavra que está repetida, né? Mene, mene. Em outras palavras, o que Deus está... Pode trazer a tela, por gentileza? O que Deus estava dizendo naquela sentença, o que Deus escreveu na parede, que Daniel interpretou, é que o Império Babilônico e, consequentemente, o reinado do rei Belsazar estava chegando ao fim. Como nós já dissemos em programas anteriores, que os grandes impérios, eles tiveram os seus períodos de surgimento, eles tiveram o seu período de apogeu e eles tiveram o seu período de queda ou declínio. E posso dizer isso não só da Babilônia. Nós podemos falar isso acerca do Egito, que ainda hoje existe, mas já não é mais uma grande potência como outrora. Nós poderíamos falar da Síria, nós poderíamos citar a própria Babilônia, que naquele sonho da estátua era a cabeça de ouro. Nós podemos falar isso acerca do Império Medo-Persa, desses dois reinos que se uniram para vencer a Babilônia. Nós podemos falar isso acerca do Império Grego, o Império de Alexandre o Grande e até mesmo do Império Romano, do grande Império Romano que também dominou o mundo por séculos. Todos eles tiveram o seu período de surgimento. E eles saíram fazendo uso da força, da violência, não é? Invadindo terras, sitiando nações, povos, matando os soldados, matando os reis, tomando mulheres escravas para si, roubando a prata, o ouro, cobrando impostos. Assim eles foram crescendo, chegaram no ápice, chegaram no seu apogeu, mas depois eles declinaram, caíram, chegaram ao fim. Foram surgindo outros impérios que os venceram, que sucumbiram àquele império. E assim, o que Deus estava dizendo, através daquela sentença escrita na parede, e através agora da interpretação de Daniel, é que estava chegando ao fim o Império Babilônico. Então, Mene, que estava escrito duas vezes, Mene, Mene, significa isso, contou Deus o teu reino e o acabou. E isso nos faz lembrar de um texto que está em Daniel, que nós já estudamos, no capítulo de número 2, os versículos 20 e 21. Vamos ler mais uma vez? Daniel capítulo 2, versículos 20 e 21, que nós já dissemos, é uma das principais temáticas do livro de Daniel. Um dos principais temas é esse, a soberania de Deus sobre o mundo, ou sobre os povos, sobre os reinos dos homens. Daniel capítulo 2, versículo 20 diz, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Embora nós possamos falar aqui sobre a soberania de Deus, sobre a sabedoria de Deus, sobre a onipotência de Deus, embora nós possamos falar aqui sobre a sabedoria que Deus dá, a inteligência aos homens, mas queremos chamar a atenção a essa frase, ele remove os reis e estabelece os reis. Então, acima dos governos humanos está o governo de Deus, a soberania de Deus. Aquele que tem o controle completo, perfeito e absoluto sobre todas as coisas. Aquele que não está simplesmente como um mero espectador assistindo o que está havendo na terra, não, mas está agindo. Deus age na história dos homens. E observe que eu não falei no passado, porque eu não posso apenas dizer que Deus agiu no passado, Deus continua agindo hoje na história dos homens. Deus continua estabelecendo reis, Deus continua tirando reinos, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é absoluto. Então essa expressão, Mene, significa exatamente isso. Contou Deus o teu reino, acabou. Era como se Deus estivesse escrevendo lá na parede e Daniel dando a interpretação. Que palavra dura para aquele homem. Vamos pensar naquela ocasião, em meio à festa, em meio ao vinho,
em meio às comemorações, de repente, uma visão, uma mão escrevendo uma sentença na parede, 4 palavras aparecem lá, mene, mene, tekel e parsim, e quando vem a interpretação, é essa a interpretação. Então é como se viesse uma ordem, como se viesse uma sentença decretada pelo próprio Deus, que havia sido chegado ao fim, havia sido contado o reino e chegou ao fim daquele grande império babilônico. Versículo 27, pode abrir a tela, por favor. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Então esse termo tekel significa literalmente pesado. É como se Deus colocasse o rei Belsazar lá na balança e declarasse, chegasse à conclusão que o rei Belsazar foi achado em falta. Ou seja, diante da justiça divina, o rei Belsazar foi achado em falta para com Deus. E por quê? Você já sabe, ele profanou os vasos de ouro, ele deu louvores aos seus deuses, ele não glorificou a Deus. É por isso que Deus escreveu a sentença. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Diferente de Jó, que diante das acusações dos seus amigos, Jó pôde dizer assim, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Porque Jó era um homem íntegro, era um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele poderia dizer assim, ele pôde dizer isso. Pese-me o Senhor em balanças fiéis, saberá Deus a minha sinceridade. Mas o rei Belsazar, ele foi achado em falta para com Deus. As suas ações, as suas atitudes não agradaram a Deus. As experiências vividas por seu avô, Nabucodonosor, não lhes ensinaram a maior lição que esse livro quer nos ensinar, que é exatamente sobre a soberania de Deus, o governo de Deus sobre o mundo. Ele se ensoberbeceu, ele se envaideceu, ele achou que poderia fazer o que bem quisesse com aqueles utensílios que foram trazidos de Jerusalém. E por isso, Deus contou o seu reino, Deus colocou ele na balança e disse, você foi achado em falta. Mas não só isso, a sentença ainda continua. Veja o que diz o versículo de número 28, pode abrir a tela mais uma vez? Aí diz, Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então é interessante nós observar que esse termo Pérez está diferente do que está no versículo 25. Se você perceber no versículo de número 25, está assim, parsim. E por que está diferente? É que na escritura escrita na parede apareceu o termo no plural, parsim. E na interpretação, Daniel usou o termo no singular Pérez, que traduzido por dividido. Por isso que o profeta interpretou assim, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Que coisa interessante. Em resumo, o que Deus falou ao rei Belsazar foi que Deus contou o tempo. Esse é o sentido dessas palavras. Deus contou o tempo. Deus pesou Belsazar na balança e ele foi achado em falta e Deus dividiu o reino. E por que dividiu? Porque o reino foi dado a 2 povos, aos medos e aos persas. Veja o que diz o versículo 29, volte ao texto, por gentileza, versículo de número 29. Aí diz, então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe desse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o 3º dominador do reino. Então observe aí que depois que Daniel interpretou a escritura na parede, o rei Belsazar ordenou que o vestissem de púrpura, como ele havia prometido. O levou ao cargo de 3º dominador do reino. Humanamente falando, aquele posto, aquele título, não faria mais sentido algum. O Império Babilônico havia chegado ao fim, mas Deus honrou o profeta Daniel. No reinado dos medos, dos persas, Daniel também foi honrado, como nós podemos ver no capítulo 6, a partir do próximo programa, nós vamos perceber isso. Então, humanamente falando, não faria mais sentido o rei Belsazar dar a Daniel as vestes de púrpura, ou aquele colar, ou colocar ele como um 3º
dominador do reino, porque já havia chegado o fim do seu império, do seu reinado. A partir de então, quem era que ia dominar o mundo? Era exatamente os medos e os persas. Veja o que diz os versículos 30 e o versículo 31, que são os últimos versículos desse capítulo. Abre a tela, por gentileza. Aí diz, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Veja que sentença trágica, triste. Traz, por gentileza. Veja que coisa trágica. Não foi só o fim de um império, não foi só o fim de um reinado, mas foi o fim da sua própria vida. Aquela atitude do rei Belsazar resultou em perdas pessoais e individuais, porque ele foi morto, mas também perdeu o reino. O império chegou ao final. Veja o perigo de uma profanação. Enquanto o rei estava se banqueteando com os seus súditos, os medos e os persas que haviam se unido cercavam a cidade da Babilônia. A história nos mostra isso. Havia para o rei Belsazar, para os moradores da Babilônia, um sentimento de segurança. E por quê? Porque os muros da cidade eram altos, eram muros largos. Os soldados, os moradores, o próprio rei, se sentiam seguros naquelas fortificações. Os muros de Babilônia pareciam ser intransponíveis. Mas a história diz que os medos e os persas, liderados por Dario e Ciro, o que foi que eles fizeram? Represaram as águas do rio Eufrates, deixando seco o leito do rio. E os medos e os persas tomaram a cidade de surpresa, que não sofreu qualquer resistência. E por que não sofreu resistência? As pessoas estavam numa festa, tranquilas, quietas, sossegadas. Mas é bom lembrar também isso, que a queda daquele grande império não ocorreu apenas por causa de uma estratégia dos medos e dos persas. Não foi somente por isso. Não foi somente por causa da sua habilidade com guerra, não foi apenas porque eles represaram as águas do rio, não. Mas numa clara demonstração do juízo divino. Era Deus mostrando que é Ele, o Deus Todo-Poderoso, o El Elyon, que tem o domínio sobre tudo, sobre todos. Foi por causa da profanação, foi por causa da idolatria, foi por causa do fato de Belsazar não glorificar a Deus que a Babilônia caiu. Veja o que diz o versículo 31, que é o último texto que nós vamos estudar. Pode passar o texto. Sim, por favor. Aí diz, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Que coisa interessante. Cumpriu-se então a profecia do sonho do rei Nabucodonosor, que foi interpretada pelo profeta Daniel no capítulo 2. E o que era que dizia o sonho? Que depois da Babilônia se levantaria outro reino, que naquele sonho estava representado pelos braços e o peito de prata daquela estátua do sonho de Nabucodonosor. Mostra, por gentileza, aquela imagem, por favor. Isso. Traz aqui a tela, por gentileza, por favor. Isso. Então, observe que isso já estava predito desde o capítulo de número 2. Que depois da Babilônia, representado aqui nessa estátua pela cabeça de ouro, viria outro reino. Depois de ti, disse Daniel, virá outro reino. E no capítulo 2, quando Daniel interpretou esse sonho, interpretou e revelou, é bom dizer isso, ele não disse quais eram os povos. Ele não disse quais eram os exércitos. Ele disse apenas ao rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, mas depois de ti virá outro reino. E nós já explicamos aqui que esses dois braços representam exatamente isso. Foram dois povos, foram dois reinos que se uniram. Então, nós podemos observar que agora no capítulo de número 5, versículo de número 28, quando Daniel vai interpretar aquela sentença, e Daniel diz, Pérez significa, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Daniel estava agora, na realidade,
comprovando, confirmando aquilo que já havia sido dito lá no capítulo de número 2. Então, Belsazar foi contado, chegou o fim, né? Deus, na sua matemática, contou o tempo. Chegou o fim do Império Babilônico. O que mais? Deus colocou Belsazar na balança, disse: você foi achado em falta. O que mais? Aí Deus disse: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. E aí que o versículo de número 31, volta por favor, versículo de número 31, por favor, isso. Aí diz: e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então esse rei Dario é o mesmo que é mencionado no capítulo 6, que nós vamos estudar a partir do próximo programa. E qual é a grande lição que nós podemos extrair para as nossas vidas? Essas histórias que nós já dissemos aqui em outros programas, essas histórias elas foram escritas não só para alcançar o povo hebreu, não. E qual é a maior... Como é que o senhor sabe disso, professor? É simples. Essas histórias foram inclusas no cânon. Essas histórias foram traduzidas, chegaram em nossas mãos. Deus quer ensinar a nós. E qual é a grande lição que nós podemos aprender no capítulo de número 5? Sem dúvida, nós podemos extrair várias lições, claro. Nós estivemos extraindo lições em cada programa que estudamos versículo por versículo o capítulo de número 5. Mas, sem dúvida, a maior, a principal delas é sobre o perigo da profanação. O perigo de faltar com respeito às coisas sagradas. O perigo de usar as coisas sagradas para outros fins, para outros propósitos, para outros objetivos. O perigo de utilizar-se dos utensílios santos, sagrados, da casa de Deus, para usá-los com o objetivo de adorar a outros ídolos, a outros deuses. O perigo de não adorar a Deus, de não glorificar a Deus, mesmo conhecendo essas histórias. Porque Belsazar não era inocente. Ele ouviu com certeza falar do Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, do Deus de Daniel. Nós dissemos aqui nos programas que ele tinha um homem fiel, um homem íntegro no seu reino, como Daniel, mas que tudo nos leva a crer isso. Que durante o seu reino, durante o seu reinado, Daniel é como se estivesse esquecido. É como se estivesse, vou usar essa expressão bem popular, escanteado. A ponto de, quando os magos, quando os sábios não puderam decifrar a sentença, ele nem lembrou-se de Daniel. Foi preciso a rainha chegar na sala do banquete, trazer à memória do rei Belsazar tudo o que Daniel havia feito e como Daniel havia sido honrado. E detalhes, Daniel não era um funcionário qualquer, não. Não era um zelador, não. Era alguém que estava numa função de honra privilegiada. Ele estava às portas do rei Nabucodonosor. Ele foi colocado como o chefe dos magos, como governador da Babilônia. E nós já dissemos aqui, quem sabe se Daniel estivesse mais próximo, fosse um dos conselheiros, fosse um dos amigos do rei, ele não tivesse cometido aquela profanação. Mas, como ele não honrou a Daniel, como não conheceu ou não se interessou em trazer Daniel para junto de si, o que foi que aconteceu? Se ensoberbeceu, deu louvores aos deuses, profanou os objetos sagrados e, como se não fosse suficiente, ainda não deu glória a Deus. E o que acontece? É Deus quem escreve a sentença. É Deus quem manda Daniel interpretar, e Daniel não só interpreta essa sentença, mene, mene, tekel e parsim. Contado, dividido, pesado e dividido. Contado, pesado e dividido. E essa história termina de forma trágica. Termina com a morte de um rei, como o fim de um império, o fim de um reinado. A história diz, que coisa interessante,
A história diz que o seu pai, o rei Nabonido, que nós falamos sobre ele durante estes programas, durante essa semana, que ele não chegou a ser morto. Teve a sua vida poupada. Mas o seu filho, Belsazar, foi executado, foi morto exatamente porque aquilo tratava-se de uma sentença divina. Que Deus nos guarde de cometermos os mesmos erros, porque nós já dissemos aqui, quando a Bíblia fala de uma virtude, de uma qualidade de alguém, Deus está dizendo, imite, faça o mesmo que ele fez, siga o seu exemplo. Mas quando a Bíblia nos mostra uma falha, um defeito, Deus está dizendo, tenha cuidado. Não ande pelo caminho que ele andou, não faça o que ele fez. E eu quero concluir este programa, ou pelo menos essa parte, ou essa história, dizendo que Deus nos guarde de profanarmos as coisas santas, de profanarmos as coisas sagradas, de considerar os objetos que foram construídos ou confeccionados para o culto a Deus como uma coisa comum, como uma coisa qualquer, como ocorre muitas vezes em nosso país, nas passeatas, onde os objetos sagrados são ridicularizados, são expostos. As pessoas vão brincar com os objetos sagrados, santos, que Deus nos guarde. Porque o mesmo Deus que escreveu a sentença, Mene, Mene, Tekel e Parsim, é o mesmo Deus que ainda hoje continua assentado no trono e tem um controle sobre tudo e sobre todos.